Graça e paz, meu querido, minha querida, bom dia. 18 de novembro de 2020, estamos aqui nessa quarta-feira com o nosso devocional da manhã. Lembrando, né, que quarta-feira sempre era o culto de oração, então mudou o dia do culto de oração. O culto de oração vai ser sexta-feira, porque na quarta-feira nós já temos a oração distrital através do aplicativo Google Meet, né? Então fica sobreposta duas atividades parecidas. Claro que o culto de oração é diferente do círculo de oração, mas fica sobreposto duas atividades parecidas. Então, para não sobrepor, a gente está transferindo o culto de oração para sexta-feira, tá bom? Então, hoje na quarta, mas hoje, nessa quarta em especial, no horário que seria o culto de oração, nas 19 horas, a gente vai estar oferecendo um renovo, né, da nossa conferência sobre discipulado, e tu és convidada a participar. Vai ser online aqui pelo Facebook, e tu és convidada a participar. Depois, mais tarde, de tarde, eu coloco o link do convite, tá bom? Hoje quero falar com vocês sobre algo importante. Talvez tu possa ter ouvido alguém falar e é bonito, talvez tu tenha visto no YouTube, ou às vezes até colado no carro, dizendo assim que Satanás está debaixo dos nossos pés e que as forças do inferno não podem contra mim, as forças do inferno não podem contra a família. Só que tem um problema, gente. Não é isso que a Bíblia diz. Opa! Deus tem compromisso com a sua palavra para que a sua palavra se cumpra. Deus não tem compromisso com as ideias que as pessoas têm. Deus tem compromisso. A palavra de Deus diz que Deus é fiel e tem compromisso com a sua palavra para que a sua palavra se cumpra. Logo, logo já vou dar um salve para todas as pessoas que estão mandando mensagem aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente assume alguma coisa. Ah, não, porque o inimigo não pode contra a família. Porque o inimigo não pode contra a minha vida. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra mim. Mas isso não está na Bíblia, né? Deus tem compromisso com a sua palavra. Porque ele é responsável. O que ele fala, ele cumpre. Mas ele não tem compromisso com o que as pessoas interpretam, ele não tem compromisso com o que as pessoas inventam. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Quando tu ouve uma pregação, quando tu ouve uma mensagem, vai na Bíblia e confere. Porque às vezes a pessoa pode até estar bem intencionada, querendo te motivar, querendo te animar, mas não é bem assim. Realmente tu não quer que as portas do inferno e olha só que interessante, né? Essa imagem da porta do inferno. Mas tudo bem, já vamos falar. Mas tu não quer que as portas do inferno prevaleçam sobre a tua vida? Então tu tem que ver o que é para fazer para as portas do inferno não prevalecer sobre a tua vida. Não é simplesmente ficar dizendo, não, porque eu sou de Jesus e as portas do inferno não prevalecem sobre a minha... Não, não é nada disso. Não é isso que a Bíblia diz. Aliás, é uma palavra do próprio Senhor Jesus. Então a gente tem que ver bem certinho. Se tu não quer que as portas do inferno prevaleçam sobre a tua vida, veja o que Jesus diz. Não que, sei lá, pastor, apóstolo, profeta, sei lá o que, fala. Não. Veja, ou o YouTube, o Facebook, veja o que a palavra de Deus diz. Então pega lá a tua Bíblia, Mateus capítulo 16. Vamos pegar então, da onde foi tirada essa ideia? Foi tirado da Bíblia. Mas o que é uma heresia? É pegar uma coisa que está mesmo na Bíblia, mas distorcer o significado. Isso é heresia. Como é que a gente pode se heresia é uma mentira. Que em vez de te favorecer, acaba te prejudicando, porque tu está seguindo uma mentira. Então, assim, como se proteger das heresias? Estudando a Bíblia. Se tu estudar a Bíblia, tu não vai cair em heresia. Então vamos ver essa história. O que a gente precisa para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a nossa vida? Então vamos ver o que foi Jesus que falou essa frase. Então vamos ver o que Jesus explicou. Mateus capítulo 16,
o versículo também 16, né? Então é Mateus 16 até o 18. Então, Mateus capítulo 16, versículo 16, 17 e 18. Jesus diz assim, Jesus está perguntando para os discípulos, está com os discípulos dele, e está dizendo assim, o que as pessoas falam de mim? As pessoas dizem, algumas pessoas falam coisas boas, outras coisas falam ruim, né? E Pedro responde assim, respondeu Simão Pedro, versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Presta atenção nessa frase, porque essa frase é a chave para a gente entender o versículo seguinte. Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também, agora o versículo 18, que foi da onde tiraram essa frase. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção, tu és Pedro. A palavra Pedro não quer dizer pedra, como as pessoas pensam. A palavra Pedro quer dizer pedregulho. Tipo, sabe como aqueles pedregulhos de cascalho? Pedregulho. E aqui são duas palavras diferentes que Jesus usa. Ele diz, tu és um pedregulho e sobre essa rocha. Mas espera aí, pedregulho não é rocha. Rocha é rocha, pedregulho é pedregulho. Por que Jesus usa... Porque a Bíblia não foi escrita em português, né, gente? Lembrem-se disso. A Bíblia não foi escrita em português. Kefa, em hebraico, foi o apelido que Jesus deu para Pedro, não é rocha, é pedregulho. Então, assim, então de qual rocha? Se Jesus está chamando está chamando Simão de pedregulho e está dizendo que é sobre essa rocha, que rocha? Lembra que ele fala muito, Jesus fala muito sobre rocha, para edificar sobre a rocha, né? A rocha está no versículo 16, diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A rocha que edifica a igreja é essa certeza que Pedro tem. Pedro, ele apresenta uma certeza. Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Salvador. Essa certeza. E Jesus diz, sobre essa rocha, sobre o que tu acabou de falar, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. O que é a igreja? É um templo? O que é a igreja? É uma associação, é um clube, é uma placa, é um CNPJ? Nada disso. A palavra eclesia, lembrando, a Bíblia não foi escrita em português. A palavra carral, que Jesus usa aqui, né, que a gente traduz como igreja, é uma agremiação de pessoas, é um grupo de pessoas. Então, edificarei o meu grupo de pessoas, edificarei o meu movimento, edificarei o meu grupo, a minha porção de pessoas nessa afirmação que eu sou o Messias e sou filho de Deus vivo. Ou seja, o que é uma igreja? Uma igreja é um grupo de pessoas que de fato e verdade que acredita que Jesus é o Messias. Não existe outro Messias, não existe outro Cristo, não existe outro Salvador, não existe outro Senhor. Ele é o Salvador, ele é o Cristo, e porque ele é filho do Deus vivo. Ele é o próprio Deus. Isso é uma igreja. Uma igreja é um grupo de pessoas que acredita que Jesus é o Senhor, que obedecem. Dizer que Jesus é o Senhor é dizer eu obedeço a Jesus. Isso é uma igreja. Uma igreja é um grupo de pessoas que acredita que Jesus é o Senhor, que obedece a Jesus, porque sabe, porque acredita, porque confia, porque entende que Jesus é o Filho de Deus e por isso obedece a Jesus. Isso é uma igreja. Jesus disse, edificarei a minha igreja sobre essa rocha, sobre essa declaração que tu fizeste, Pedro. Sobre essa declaração que eu sou o Messias e Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, eu vou construir o meu grupo, eu vou formatar o movimento,
de Jesus, do que eu estou criando. Ok. E daí assim, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui Jesus não está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer sobre qualquer um. Não, está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão sobre esse grupo que se reúne na certeza de que Jesus é o Filho de Deus e por isso obedece ele como sendo o Cristo, o Messias. Então, meu querido, minha querida, não adianta botar no carro escrito, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha vida. Não adianta botar numa camiseta, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha vida, porque isso não funciona. O que funciona é tu fazer parte da igreja. As portas do inferno, e não sou eu que estou dizendo, lê de novo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, não sobre pessoas individualmente. Sobre a igreja. Então, tu quer que as portas do inferno não prevaleçam sobre a tua vida? Tu precisa fazer parte dessa igreja. Tu precisa fazer parte de um grupo que entende que Jesus é o Filho do Deus vivo e que obedece Jesus porque Ele é o Criador, o Cristo, Ele é o Messias. Não ter outro Messias, não ter outro Cristo, não ter outro líder, não, é Jesus. Não ter outro Senhor. A palavra Senhor quer dizer isso. Senhor quer dizer aquele que eu obedeço. Então dá para traduzir Senhor como líder, dá para, né, e várias outras coisas. Mas essa ideia, Jesus é o Senhor. Então tu não quer que as portas do inferno prevaleçam sobre a tua vida. O que é a porta do inferno? Porta é aquilo que dá entrada para o inferno, né? Então, porta do inferno, o que dá entrada para o inferno? São as maldições, são as tentações, é o pecado, é o ataque do inimigo que desanima a nossa fé, é incredulidade. Tudo isso são portas que nos levam para o inferno, mas elas não vão prevalecer sobre a nossa vida se a gente for membro desse corpo de Cristo, se a gente estiver fazendo parte dessa igreja que tem como rocha esse fundamento, tem como fundamento Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, é o Senhor. Meu querido, minha querida, talvez estejam acontecendo coisas não tão boas na tua vida. E às vezes tu fica se questionando ou questionando a Deus. Deus, por que tu permite? Deus, por que te permite? Não é que Deus esteja permitindo. Deus está te dando oportunidade dessas situações, dessas portas do inferno não prevalecerem contra ti. Mas tu tem que fazer parte da igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha família. Legal, mas a tua família vai ter que estar na igreja. Se tu fizer parte da igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida. Se a tua família fizer... Agora, se tu fizer parte da igreja, mas a tua família não, né? A tua família tem que ir para a igreja junto. É o pai, é a mãe, é o filho, ou a filha, é todo mundo. Não é, sabe, não existe essa história, um vai lá e salva todos os outros. Sim, se crer no Senhor Jesus, será salvo eu e a minha casa, está em Atos dos Apóstolos. Mas por quê? Porque a família toda do carcereiro se batizou e foi fazer parte da igreja. Começa por alguém tem que começar. E se tu está ouvindo essa mensagem, é porque tu que tem que começar a se firmar na igreja e levar o restante da tua família. Aí sim, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua família, as portas do inferno não vão prevalecer, porque tu vai fazer parte da igreja do Senhor Jesus. E mais do que isso, fazer parte da igreja não é simplesmente estar com o nome enrolado, coisa. Não, fazer parte da igreja é viver sobre esse fundamento que Jesus colocou. Ele é o Filho de Deus vivo, Ele é o Cristo, Ele é o nosso Salvador. Agora eu creio, eu não estou te vendo, mas eu creio que o Espírito Santo está falando contigo e talvez tenha acendido uma luzinha nos teus olhos nesse momento e o Espírito Santo está te mostrando por que as coisas não estão dando tão certo quanto esperava. Falta esse compromisso com o corpo de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então venha fazer parte da igreja. Venha fazer parte da igreja. É importante. Se não fosse importante, Jesus não teria deixado.
Hoje tem um movimento dizendo assim, não, porque ninguém precisa, não sei o que lá, porque Jesus não criou religião, porque Jesus... Um monte de sofisma, um monte de heresia, mas Jesus deixou isso. A palavra igreja quer dizer agrupamento de pessoas, não é individual. A palavra eclésia, que foi tirada da palavra carral, não é individualismo, é grupo, é em grupo. Venha fazer parte da igreja. E uma das formas de fazer parte da igreja, de começar a fazer parte da igreja, porque era assim que Jesus começou a igreja dele, com grupos de discipulado. Depois os grupos de discipulado foram se reunindo e formando a igreja. Então venha fazer parte dos grupos de discipulado. Nós da Igreja Metodista, nós trabalhamos com discipulado há 270 anos. Né? E aqui no Brasil há 150 anos, aqui no Rio Grande do Sul há 135 anos. Venha fazer parte de um grupo de discipulado. Aliás, hoje à noite, nós vamos estar falando sobre discipulado às 19 horas, para te entender o que é. Mas o importante é isso. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é aquele grupo de pessoas que tem Jesus como Senhor e Salvador. Venha fazer parte desse grupo e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida, segundo as palavras do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Jesus. E eu creio que agora explodiu somente, né? O Espírito Santo está te mostrando, o que falta? O que falta para as coisas começarem de fato e verdade a dar certo? Amém? Quero orar por ti. Meu Senhor e meu Deus, antes de orar, deixa eu só mandar um abraço para o pessoal que mandou abraço aí, para a irmã Luísa, para a irmã Rosane, para a irmã Cristina e para todos e todas que estão acompanhando esse vídeo. Mas deixa eu orar por todos vocês. Meu Senhor e meu Deus, a tua palavra é clara, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Por isso, Senhor, nós queremos ser igreja. Desperta, Senhor meu Deus, desperta nas nossas vidas essa imperiosa necessidade de congregarmos, de estarmos juntos, de participarmos do teu corpo ativamente através da congregação que tu nos concedeste, Senhor. Eu quero colocar em especial, Senhor, as igrejas metodistas no Rio Grande do Sul inteiro, mas especialmente aqui em Constantina, na Canhada Funda, em 1º de Maio. Desperta o teu povo, Senhor, para se comprometer com essa obra de maneira que seja quebrada as maldições, que seja quebrado as tentações, que essa bagunça que o inimigo tem provocado nas famílias cesse. Mas para isso, Senhor, para que isso aconteça, a gente precisa tomar essa postura. Por isso, desperta, meu Senhor e meu Deus, as pessoas para fazerem parte desse movimento que tu criaste, o movimento da igreja. A igreja fundamentada, Senhor, no fato de tu seres Filho de Deus vivo, o Messias que devia vir, o nosso Senhor. Pai amado, fundamentado nisso, unidos em torno dessa mesma fé. Que sejamos protegidos, Senhor, pela igreja, protegidos, Senhor, e conduzidos pelo teu Espírito Santo. E, Pai amado, sobre esse teu filho, tua filha, sobre essa família que está assistindo, eu invoco as bênçãos de Deus, a bênção que cura, que liberta, que transforma, a bênção que traz a paz, que excede a todo entendimento. Meu Senhor e meu Deus, que como tua igreja, possamos ser protegidos contra as portas do inferno e que a tua bênção seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, querido, querida. Hoje de noite, às 19 horas, nós temos uma conferência de discipulado e tu és convidado, convidada. Deus abençoe e até nosso próximo encontro.